Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a capelã Tainara Pereira, faço parte da capelania escolar aqui em Luiz Eduardo Magalhães e estamos aqui para mais uma aula. Antes da gente começar, eu quero fazer dois combinados com você. O primeiro é, vá ao banheiro, tá bom? Vai logo ao banheiro, dá pausa nesse vídeo, vai lá. Se não, espera até a nossa aula terminar, tá bom? E o nosso segundo combinado é, preste bastante atenção. Vamos falar sobre um assunto muito importante e que eu tenho certeza que vocês irão gostar. Sendo assim, o que vamos aprender? Vamos conhecer os estados do país. Você sabe quantos estados tem no nosso país? Saber diferenciar características de cada região. Quantas regiões tem no Brasil? Como que elas são? Como são as pessoas que estão neste local? A gente vai saber. Vamos aprender a valorizar o Brasil e a sua cultura. O Brasil tem uma cultura muito diversificada, muito diferente, várias pessoas com vários pensamentos e várias culturas diferentes. E isso é tão legal. Quando Deus, o Criador de tudo, nos fez, Ele nos fez assim. Em essência, nós somos iguais, mas nas nossas diferenças nós nos completamos. Ou seja, a gente sempre vai encontrar alguém que seja diferente de nós, ou fisicamente, ou que tenha pensamentos diferentes da gente. Isso é muito bom. A gente aprende com pessoas que pensam diferente de nós, a gente aprende a respeitar, começa a valorizar esse valor que é o respeito. Então vai ser isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Vamos conhecer os estados do país, saber diferenciar características de cada região e vamos valorizar o Brasil e sua cultura. Esse é o mapa do Brasil. No nosso país, nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal. Sendo assim, a gente possui 27 unidades federativas. No Brasil, existem 5 regiões, e que aqui no nosso mapa, eles estão como a região norte, com a cor verde, a região nordeste, com a cor azul, a região centro-oeste, com a cor roxa, a região sudeste, com a cor rosa, e a região sul, com a cor laranja. Então, são essas 5 regiões que estão no nosso Brasil, com 27 unidades federativas, sendo 26 estados e o Distrito Federal, tá bom? O Brasil, ele por ser tão grande, ele corresponde a 48% da área total da América do Sul. Vocês acreditam nisso? Então é um país muito grande e aqui existe uma diversidade cultural enorme. Então a gente vai conhecer agora um pouquinho de cada estado. Essa é a região norte. Ela é composta por 7 estados e é a área mais extensa do Brasil. Possui a maior biodiversidade do nosso país, graças à floresta amazônica. Foi migrado por portugueses, holandeses, africanos e índios. Dentro da cultura da região norte, uma festa muito conhecida é a festa de Parintins, que nada mais é que uma disputa de bois. E dentro da culinária da região norte, a gente tem como muito forte a presença do peixe, da castanha do Pará, do açaí. Então, essa é um pouquinho das características da região norte. Aqui a gente tem a região nordeste, que corresponde a 18% do território brasileiro, com 9 estados. Possui mais de 60 milhões de habitantes. Uau! Tem uma cultura influenciada por indígenas, africanos e europeus. E dentro da cultura da região Nordeste, uma festa muito conhecida é a festa junina, uma festa que foi trazida pelos portugueses e que hoje todo o Brasil conhece e é muito comum na região Nordeste. Possui como elementos a fogueira e balões. Dentro da culinária da região Nordeste, a gente tem o famoso baião de dois, o acarajé, o vatapá.
Então, são esses elementos que são muito comuns na cultura e na região Nordeste. E essa é a região Centro-Oeste. Ela é composta por 3 estados, mais o Distrito Federal. Possui uma das menores densidades demográficas do Brasil. E o que isso quer dizer? Significa que, em relação à quantidade de habitantes, de pessoas que moram na região Centro-Oeste, é menor em relação às outras regiões. Possui uma cultura com elementos indígenas, dos imigrantes alemães, paulistas, mineiros, gaúchos, bolivianos e paraguaios. Também dentro da cultura possui uma festa muito popular, que é a festa da cavalhada, ou cavalhadas, que nada mais é do que uma disputa medieval, uma festa que veio aí por influência dos portugueses. E dentro da culinária, um fruto muito conhecido também aqui na região Nordeste, que é onde a nossa cidade se encontra, que é o pequi. Eles gostam muito de utilizar galinhada com pequi, arroz com pequi, então esse é um pouquinho da região Centro-Oeste. Aqui a gente tem a região Sudeste. Ela é composta por 4 estados, sendo a região mais rica do país. Possui uma pluralidade cultural influenciada pelos indígenas, asiáticos, africanos e europeus. Consome 85% da energia elétrica do Brasil. Como? Por quê? Dentro da região Sudeste, a gente possui o maior maquinário do Brasil. As maiores fábricas estão na região Sudeste. Por isso, eles utilizam tanto a energia elétrica do Brasil. Dentro da cultura da região Sudeste, a gente tem o Carnaval, que na verdade é uma festa europeia que veio para o Brasil através dos portugueses e é muito conhecida através das escolas de samba. Dentro da culinária, a gente tem o pão de queijo, muito conhecido em todas as regiões do Brasil, o pastel de feira e o feijão tropeiro. Esse é um pouquinho da região Sudeste. E por fim, nós temos a região Sul, que é formada por 3 estados, sendo a menor região do Brasil em extensão territorial. É a região mais fria do Brasil, possui uma cultura com influência de colônias de imigrantes alemães, ucranianos, italianos, poloneses e os índios. Dentro da cultura também da região sul, a gente tem a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, que é uma festa que acontece todos os anos na cidade de Porto Alegre. Dentro da culinária, a gente tem o famoso churrasco, o barreado e o chimarrão. E dentro dessas curiosidades que a gente aprendeu hoje sobre as regiões do Brasil, o Brasil ele foi descoberto em 22 de abril de 1500, tá? E a primeira capital do Brasil foi Salvador. Não foi escolhida por acaso, mas foi escolhida de forma estratégica. O Nordeste era o maior produtor de cana-de-açúcar na época. Então, para que pudessem encher os navios de forma mais ágil, mais prática, foi interessante colocar como capital do Brasil, a primeira capital do Brasil, Salvador. Na aula de hoje, a gente viu que a cultura do Brasil é muito diversificada. Cada região possui uma influência dentro da sua cultura. E para que a gente possa viver bem, para que a gente possa viver em comunidade, que a gente possa entender e compreender a opinião das outras pessoas que nos cercam. Qual virtude você acredita ser muito importante, ser essencial para que a gente possa viver dentro dessa pluralidade cultural? Se você respondeu respeito, você tem toda a razão e você acertou. Vamos conhecer um pouquinho mais essa virtude? A palavra respeito vem do latim respectus, que significa ação ou efeito de respeitar, consideração. E aqui do nosso lado a gente tem um coração pulsando com a imagem do planeta Terra. Por que, Tainara? A gente precisa compreender, precisamos entender que aonde a gente for ou aonde a gente está, nós iremos encontrar pessoas que têm uma cultura diferente, que têm um pensamento diferente, talvez
por conta dos seus ascendentes, que são seus avós, que são seus pais. Talvez pela sua história de vida, a gente não sabe, a gente não conhece. A gente pode ter histórias parecidas, acontecimentos parecidos, mas nunca será igual. Cada pessoa tem a sua história de vida e sua história individual. E quando o Criador nos fez, ele planejou tudo que existe, ele projetou tudo que há, certo? Ele pensou em cada uma dessas características e dessas habilidades que nós carregamos. Então, nós todos somos diferentes. Podemos até ter uma essência igual. Nós temos essa essência que é ser a imagem e semelhança de Deus, mas nós também temos diferenças, e essas diferenças são as nossas características, as nossas habilidades, como nós vemos o mundo, como nós enxergamos a vida. Cada um vai ter uma visão de mundo diferente. E o que nos cabe é respeitar. No nosso país, no nosso amado Brasil, a gente tem uma biodiversidade muito grande. A gente viu isso graças à nossa floresta amazônica. A gente tem uma grande pluralidade cultural, ou seja, a nossa cultura foi influenciada por outras culturas e a partir disso formou o nosso Brasil, formou a nossa cultura, e para que a gente consiga viver em comunidade, viver bem, conviver bem, é necessário que o respeito esteja presente na sua vida e na minha vida. E eu quero que você se lembre de uma frase que eu gosto muito. A ação, o efeito de respeitar, o ato de respeitar o próximo mostra o meu autorrespeito, porque se eu me respeito, eu irei respeitar as outras pessoas. Se eu me amo, eu irei amar as outras pessoas. Então lembre-se disso, sempre começa em você, sempre começa aqui dentro. Respeite a sua essência, respeite quem você é. Tá bom? Existe um plano lindo para você. Você foi projetado de uma forma perfeita. Você foi projetado de uma forma perfeita. Que você possa hoje começar a se utilizar deste valor do autorrespeito e do respeito com o próximo, certo? E hoje eu quero te contar uma história que ilustra bem essa questão do respeito e do autorrespeito. É uma história protagonizada pelo próprio Jesus Cristo e Zaqueu. Essa história aconteceu há muito tempo atrás, em uma cidade chamada Jericó. Zaqueu era um cobrador de impostos e as pessoas não gostavam muito dele. Ele não se importava se as pessoas podiam ou não pagar aquele imposto, mas ele precisava fazer o seu serviço. Então havia muitas pessoas, se não todas daquela cidade, que não gostavam de Zaqueu e que não queriam por perto. Este homem, tão odiado por uns, ficou sabendo que Jesus iria passar na sua cidade e decidiu ir ao encontro. Mas pensou, eu sou tão pequeno, como eu vou poder alcançar ou ver Jesus? Então ele subiu em uma árvore alta e quando Jesus estava passando por aquele local, olhou para aquela árvore e falou, Zaqueu, desce daí, eu vou lá na sua casa, tá bom? E as pessoas que estavam ali ficavam conversando entre si, como assim? Como Jesus, um homem que está operando tantas maravilhas, que é o Filho de Deus, vai na casa de um homem desse? Um homem que não está nem aí se o fato de eu pagar o meu imposto, eu vou ter dinheiro para poder sustentar minha família. Como Jesus vai na casa deste homem? Como Jesus aceita falar com essa pessoa? E Jesus não se importou com aqueles comentários, mas decidiu respeitar a pessoa de Zaqueu. Lembrando que, apesar de tudo isso, Zaqueu quis vê-lo. Zaqueu queria conhecer Jesus.
E Jesus respeitou essa decisão de Zaqueu e foi até a sua casa. E sabe o que essa história nos mostra? O amor de Deus, o amor de Jesus por nós, é um amor respeitoso e incondicional. E você pode me perguntar, Tainara, o que significa isso? É um amor que independe, não existe condições para o amor de Deus para nós. Não importa se eu sou branca, se eu sou preta, não importa se eu tenho cabelos lisos ou cacheados, se eu sou homem ou se eu sou mulher, o Senhor nos ama. Deus ama você. Deus me ama. Ele projetou uma história de vida linda para cada um de nós. Então, o amor de Deus para conosco mostra o respeito que eu preciso ter com as outras pessoas. Um respeito que independe da condição. Independe de eu ser uma pessoa rica ou pobre, independe da minha cor de pele, independe de tudo isso. Eu preciso respeitar todas as pessoas, porque antes de tudo eu me respeito. Era o que acontecia com Jesus. Ele sabia o plano que existia sobre a vida dele. Ele sabia quem o havia criado, para o que o Senhor havia o criado. Ele se respeitava e se amava. E por isso decidiu amar e respeitar Zaqueu. E você sabe qual foi o efeito, a ação do respeito de Jesus, como a gente aprendeu? Zaqueu decidiu devolver de forma correta aqueles impostos que ele havia cobrado a mais das outras pessoas. Decidiu se tornar uma pessoa de bem, uma pessoa que iria ajudar a sua sociedade, não tirar a última esperança que aquelas pessoas tinham. Então, o respeito, ele vai muito além de entender como é a cultura de alguém, de entender a opinião de alguém, mas às vezes o respeito traz a mudança de vida para outras pessoas, tá bom? A nossa atividade sobre respeito. Respeitar ao próximo é uma atitude digna e nos faz crescer como pessoas do bem. Na aula de hoje, aprendemos como é importante respeitar as pessoas, seus costumes, suas crenças. Veja a atividade abaixo e circule apenas as imagens que demonstram o respeito com o próximo ou com o meio ambiente. Na aula de hoje, aprendemos como a cultura do nosso país é diversificada e como é importante respeitar cada uma delas. Os estados possuem características que os destacam, mas somos uma única nação que, com as suas diferenças, nos tornamos um só. O respeito é um valor necessário e muito importante para que possamos viver em conjunto. E lembre-se, respeitar ao próximo é, acima de tudo, uma demonstração de autorrespeito. Número 1. De acordo com a nossa aula, qual foi a virtude do caráter que nós trabalhamos? Escreva abaixo e em seguida conceitue-o. 2. Em poucas palavras, explique como o respeito é importante para a vida em comunidade com uma grande diversidade cultural. Com carinho, Tainara Pereira. Espero que você tenha aprendido muito sobre o nosso amado país e também tenha aprendido muito sobre a importância do respeito, certo? Até a próxima aula. Fiquem com Deus!